Maria de Carli, chegou o seu momento de falar sobre a crise diplomática entre Brasil e Nicarágua, de trazer um panorama sobre a ditadura de Ortega. O que você vai destacar agora pra gente? Gente, assim, eu falo isso brincando, é que eu dei uma estudadinha em Nicarágua antes para vir aqui falar para vocês, mas o que eu posso explicar é que, como o nosso colega disse, o Bassani é uma ditadura que está presente desde 1979, quando derrubou o governo do Anastácio e a Revolução Sandinista, com esse propósito de linha mais de esquerda, prometendo todo aquele contexto Guerra Fria, né, que a gente viu em demais países da América Latina, que tinha a ditadura mais à direita no comando e os guerrilheiros, os movimentos, as forças mais de esquerda, né, querendo dar o golpe. Foi o que aconteceu em 1979, e desde então o Ortega, quando aconteceu, ele permaneceu no poder nos anos 80, abriram para eleições, ele perdeu eleições nos anos 90, mas voltou ao poder e está aí num mandato renovado, né, uma nova ditadura desde 2006, salvo me engano, há 18 anos no poder. Exato. E, assim, o que eu posso dar como referência para o nosso ouvinte que está em casa é: a Nicarágua é uma espécie de Venezuela sem petróleo, o que fica bem ruim para eles lá. Então, é assim, basicamente uma ditadura, sim. Há eleições mais fraudulentas. O ditador Ortega, né, o ditador democrata Ortega, né, democrata porque existem eleições no país, né, ele detém todo o poder, o comando, aquele mesmo problema na Venezuela, né, também com os militares extremamente corruptos, supressão dos direitos humanos, as organizações civis cada vez mais sendo também suprimidas. Os próprios candidatos, nas últimas eleições de 2021, ele prendeu 30 candidatos, salvo me engano, das eleições de oposição. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, qualquer semelhança é mera coincidência, porque parece-me... Eu fico muito triste de ver que é uma história conhecida. Exato, eu fico triste ao ver que a nossa querida região da América Latina, ela sofre ainda com essas ditaduras tão semelhantes em países tão importantes, né? Lembrando aqui que a Nicarágua é o maior país da América Central, é um país com uma riqueza natural imensa, com um potencial bastante grande para exportação e desenvolvimento da indústria local, que não acontece. Mas, enfim, e o que acontece, as relações, como também foi dito, né, temos aí o governo atual, ele sempre se manifestou favorável ao Ortega, porém, nos últimos 2 anos, as relações entre o atual governo brasileiro e o nicaragüense se estremeceu, principalmente porque o Ortega começou a ser mais linha dura em relação a algumas condutas referentes a direitos humanos do país. Ele prendeu, inclusive, alguns bispos da Igreja Católica, o que fez com que o Brasil, tentando mediar a crise entre Manágua, que é a capital da Nicarágua, e o Vaticano, sem ser bem sucedido, soltassem esses bispos. Então, as relações entre o Brasil e a Nicarágua estão congeladas. E aí tivemos o estopim, que foi a ausência do embaixador na celebração da Revolução de 79, né, a comemoração, que é, de fato, algo muito simbólico para a relação dos dois países, simbólico politicamente falando também para um país como a Nicarágua, que tem... Ditaduras elas são muito fãs de datas celebrativas. É algo muito simbólico para legitimizar o ideal popular das pessoas, né? Então, o Nicarágua é um país que tem uma população de 7 milhões de habitantes, que infelizmente não possuem muita liberdade de escolha, a não ser celebrar essas datas festivas, relembrando... queda de regimes, pão e circo. Praticamente pão e circo, é isso. As ditaduras, elas se legitimizam assim, com datas celebrativas, muito simbolismo, bastante referência, né, enaltecendo o ditador. Então, é uma questão também publicitária que as ditaduras possuem. E elas começam de um jeito muito parecido, né, Maria? Não tem mais aqueles tanques nas ruas com os militares ocupando o poder. Não, é isso. Você explicou. Ortega foi eleito em 2006. Desde então, ele vem enfraquecendo as instituições. Exato. Quebrando regras constitucionais e se mantendo no poder. Exato. É igual a Venezuela, né? O Chávez também foi eleito nas eleições, maioria, que
até onde se sabe, né? Não sabemos, né? De fato, as atas não foram divulgadas, mas está ali eleito. E é muito triste ver, porque isso mancha muito a reputação da democracia, que em tese seria dos males o menor, né? Em termos de estruturas de governo, que se legitimiza através do voto. E aí você fica, poxa vida, a democracia lá existe o voto. Então mancha muito a reputação da democracia, que em tese deveria legitimizar a vontade da maioria da população, que não é o caso, né? Inclusive, eu queria chamar a atenção para um fato, levando um pouco para a Venezuela. Eu andei dando uma estudada, é de praxe, eu até li esse artigo na Economist, é de praxe, antes das eleições, em pesquisas de boca de urna eleitorais, a oposição sempre saía à frente com a preferência do eleitor. Só que no dia das votações, os eleitores, essa tendência, né? Então sempre ganha o ditador, no caso, né? A oposição nunca ganha. Por conta muito da intimidação que, como eu falei, acontece também na Nicarágua. Esse ditador, ele detém o poder das Forças Armadas, o poder dos aparatos de Estado. Ele consegue intimidar o cidadão, ele consegue prender o cidadão. Então, gente, é muito triste o que acontece. A gente, como cidadão de um país, né, que possui eleições, enfim, a maioria em tese triunfa aqui, então a gente tem que estar muito, muito ligado. A educação política é importante, aí enfatizar a importância da legitimidade da democracia e, nesse sentido, as organizações internacionais podem sim agir como um reforço, né, para derrubar essas ditaduras. Infelizmente não está acontecendo.